RCP Notícias. Relógio marca 13 horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV. Para esta, na quarta-feira, abrimos com os principais títulos. O Presidente da República reafirma apoio de Cabo Verde a uma governação democrática e participativa na CEDEAO. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental completa hoje 50 anos. O NTCCS apoia o Sindicato dos Pilotos na decisão de levar o governo a tribunal. A secretária-geral da Central Sindical considera uma afronta a decisão do governo de decretar requisição civil quando da greve dos pilotos. Cabo Verde pode beneficiar do apoio da ONU Habitat para a redução do déficit habitacional e da eliminação da pobreza extrema no arquipélago. A ideia foi apresentada à Subsecretária-Geral das Nações Unidas pelo Ministro das Infraestruturas durante uma audiência no Quênia. Adolescentes da escola secundária Bílio Duarte pedem o fim do tabu em torno da menstruação, mais diálogo com os pais e naturalidade no tratamento do tema é o que pedem os alunos que participaram hoje da feira que assinalou o Dia da Higiene Menstrual. Fundação Menos Álcool Mais Vida alerta que o organismo da mulher, pela sua composição, é mais vulnerável ao consumo do álcool do que o do homem. A Fundação quer que a mulher tenha em conta na sua relação com as bebidas alcoólicas a sua vulnerabilidade. O Estádio Municipal do Porto Novo recebe hoje os jogos das meias finais da Taça de Cabo Verde. Os jogos começam às 14 e podem ser acompanhados aqui na Rádio de Cabo Verde. Zelensky afirma que a ausência na Cimeira da NATO seria uma vitória para Putin. Israel diz que chefe do Hamas em Gaza foi eliminado. Estas e outras notícias para acompanhar já a seguir numa edição da jornalista Milo Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, Central Sindical, considerou hoje uma afronta aos pilotos a decisão do governo de decretar requisição civil a quando da greve desta classe profissional realizada de 22 a 27 de maio. Joaquim Almeida diz que apoia a decisão do Sindicato dos Pilotos de apresentar uma queixa à OIT contra o governo, ao mesmo tempo que reitera a justeza da greve da classe profissional. Podemos dizer que a greve foi uma greve legal e nós estamos aqui tendo em conta o princípio da solidariedade sindical para apoiar os pilotos tanto na sua luta como na possibilidade de, em conjunto, apresentarmos uma queixa na OIT contra o governo, porque a requisição civil, que é uma lei de 77/90, de 10 de setembro, essa requisição civil não tinha razão de ser porque não preencheu os requisitos para que o governo possa socorrer a esse instituto, requisição civil. Daí que nós entendemos ser ilegal. Os pilotos têm toda a razão de apresentarem uma queixa porque não foi nos termos da lei. Joaquim Almeida aconselha o governo a resolver as reivindicações dos pilotos por se estar perante uma promissão exigente e com um elevado risco de stress profissional. Na conferência de imprensa ontem, o Sindicato dos Pilotos anunciou que vai aconselhar-se com a UNTCCS, Central Sindical, antes de apresentar uma queixa à OIT contra o Estado de Cabo Verde. Hoje a secretária-geral da Central Sindical veio a público apoiar a decisão. A conselheira política da CEDEAO em Cabo Verde lamenta os incidentes na fronteira cabo-verdiana com cidadãos africanos inadmitidos no país. Kelly Lopes diz que a situação é complexa e deve ser analisada ao mais alto nível. É uma situação complexa porque nós que, devido à profissão, ou outras pessoas que, devido às suas profissões, são chamadas a viajar na sub-região,
constatam que o cabo-verdiano viaja sem problemas na super-região, vai ao Senegal, vai à Guiné, não tem entrave, não tem as limitações, não tem as grandes exigências que são contrariamente colocadas a cidadãos da super-região que se deslocam a Cabo Verde. Então, esses são aspectos que merecem ser vistos, mas ao mais alto nível, fazer sentar as autoridades, quer da CEDEAO, quer de Cabo Verde, e serem discutidas para que situações do género não se repitam e para evitar mesmo constrangimentos, porque às vezes acaba por ter um cartão de visita manchado. Cabo Verde, diz Kelly Lopes, é exemplo em várias áreas, mas há ainda muito por explorar, especialmente em termos de relação económica com os países da sub-região africana. Começar não só a beneficiar das vantagens da própria sub-região em termos económicos, começar a fazer mais trocas comerciais com a sub-região e não propriamente com a Europa. Isso ajuda bastante, diminui custos, facilita em termos de acesso a outros bens de consumo que começam a ser normais aqui em Cabo Verde devido ao aumento da comunidade da sub-região que já vive em Cabo Verde. Mas penso que os esforços que estão a ser levados a cabo, o facto desta preocupação estar sempre na agenda, quer da representação, quer da CEDEAO, em termos da direção de livre circulação de pessoas e bens, vai permitir com que a pouco e pouco se possam ultrapassar estes entraves. Falando da integração na comunidade, a diplomata esclarece que um dos fatores que condiciona esta inclusão é a questão da língua e a condição arquipelágica. No entanto, diz, não pode ser um entrave à participação dos cidadãos comuns nas atividades da CEDEAO. Nós também somos CEDEAO e cada um de nós deve contribuir para esta CEDEAO da melhor forma que pode. E para sentirmos a CEDEAO precisamos participar nela. É esse o objetivo. Nós fazemos as pessoas participarem, sentirem, beneficiarem daquilo que a CEDEAO tem estado a fazer em Cabo Verde. E para isso nós contamos com todas as pessoas, com o cidadão comum, com as autoridades governamentais, com as ONGs, não só para divulgarem o que se faz, mas para abrirem portas para cada um ir conhecendo a CEDEAO. E por vezes as pessoas pensam que esse desconhecimento da CEDEAO é apenas em Cabo Verde ou noutros países. Não, se calhar nos centros urbanos conhece-se mais, mas a ideia é ir fazendo com que todos conheçam um pouco da CEDEAO e, como eu disse há bocado, tenham esse sentimento de pertença à comunidade. E este é o objetivo maior, conseguir que o cidadão se sinta, para além de cabo-verdiano, cidadão da Comunidade da África Ocidental. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental completa hoje 50 anos. O Presidente da República defendeu numa mensagem que os desafios que a região enfrenta impõem uma reflexão crítica. José Maria Neves sugere que é chegado o momento de se reformular a organização. A defesa da paz, da democracia e dos direitos humanos, diz o Presidente da República, devem ser assumidos como os compromissos da CEDEAO. A paz não se define apenas pela ausência de conflito armado, é também a expressão viva da dignidade humana, da equidade no acesso a oportunidades e do respeito mútuo entre cidadãos e entre Estados. A construção de sociedades pacíficas exige, por isso, não apenas instituições eficazes, mas também o envolvimento ativo da sociedade civil e o reforço da cidadania. Uma CEDEAO verdadeiramente transformadora será aquela que escuta os seus povos, que promove o diálogo local e que valoriza a diversidade como força. Os diferendos entre Estados ou entre a organização e os Estados devem sempre ser resolvidos num quadro de respeito mútuo, respeito pela integridade territorial de cada Estado e diálogo, procurando sempre
a estabilidade e o progresso social. O Presidente da República defende ainda que os jovens devem estar no centro das estratégias de desenvolvimento da comunidade. José Maria Neves lembra a importância da coesão para o maior desenvolvimento da comunidade. A juventude da África Ocidental assume um papel determinante, representando mais de 60% da população regional. Os jovens devem estar no centro das estratégias de integração, inovação e transformação social. Investir na juventude, na sua educação, na sua participação política, no seu potencial criativo, é investir na paz duradoura, na resiliência democrática e no futuro da região. A África Ocidental só poderá fazer ouvir a sua voz, proteger os seus interesses e defender os seus valores se agir unida, com visão estratégica e solidariedade efetiva entre os seus Estados-membros. A celebração deste cinquentenário é, pois, mais do que uma evocação do passado, é um apelo à ação. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental completa hoje 50 anos. Na mensagem alusiva à data, o Presidente da República lembrou a importância da União para fazer valer os interesses e valores africanos. José Maria Neves reafirmou ainda o apoio de Cabo Verde a uma governação democrática e participativa na sub-região. O Observatório Nacional do Tráfico de Pessoas, em parceria com a CEDEAO e o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, realiza na cidade da Praia, durante 3 dias, uma reunião do grupo de trabalho sobre a adaptação da estratégia para a prevenção do tráfico de pessoas e infrações penais conexas. O objetivo principal do encontro, que é financiado pela União Europeia, é alinhar as políticas nacionais à política regional. Cândido Fortes. O tráfico de pessoas é um crime transnacional grave que visa, entre outros, mulheres e crianças com o único objetivo da exploração. Na África Ocidental, segundo as autoridades competentes, o crime de tráfico de pessoas é cada vez mais perceptível, pelo que em 2022 o Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, a CEDEAO e os Estados-membros elaboraram uma estratégia de prevenção e combate ao fenómeno e infrações penais conexas, com destaque para a garantia de justiça e proteção das vítimas. A implementação passa pela adaptação ao país, daí esclarece Omaru Jallo Abreu, do Centro Internacional para o Desenvolvimento de Políticas Migratórias, a realização da reunião nacional sobre a estratégia Tipo Mais da CEDEAO. Uma iniciativa que é financiada pela União Europeia no âmbito do projeto FMM2, que é o apoio à livre circulação de pessoas e migração na África Ocidental. O objetivo aqui é fazer o alinhamento entre a política nacional e a regional em matéria de tráfico de pessoas. O maior desafio é a prevenção, o combate, a capacitação, porque, como nós sabemos, tratando-se de um crime, normalmente as autoridades estão sempre um passo atrás. Cabo Verde realizou um estudo em matéria de tráfico de pessoas. As vulnerabilidades são as de sempre, as estruturais, não é? A pobreza, o emprego, mas também alguma falta de sensibilização ao fenómeno. Relativamente à proteção das vítimas, Cabo Verde hoje está munido com um manual de procedimento, um sistema de resposta quando houver uma situação de tráfico de pessoas e houver vítimas. Durante os 3 dias de trabalho, instituições públicas, setor privado e sociedade civil irão analisar as múltiplas vulnerabilidades relacionadas ao tráfico de pessoas, enfatiza a presidente do Observatório Nacional de Tráfico de Pessoas sobre a questão das crianças desaparecidas há muito, que até esta não teve um desfecho por parte das autoridades. Elisa Fontes admite que não pode ser confirmada como tráfico de seres humanos ainda.
essas crianças, não podem constar da estatística porque ainda não há um desfecho. Então, não podemos afirmar que se trata realmente de tráfico humano, porque pode ter outras finalidades. Há vários outros tipos de crimes, como, por exemplo, adoção ilegal. Iremos ter um questionário, que foi elaborado com o propósito de fazer uma recolha de informações. São informações sobre quadro de proteção, quer passado, quer presente, sobre as leis e as políticas referentes a esta matéria em causa, que é o tráfico de pessoas. Durante os 3 dias da reunião do Grupo de Trabalho sobre a adaptação da estratégia para o combate e prevenção do tráfico de pessoas e infrações penais conexas, espera-se a presença de cerca de 30 participantes de instituições relevantes na matéria, além de apresentações de peritos e debates interativos. E Cabo Verde poderá vir a beneficiar do apoio da ONU Habitat para a redução do déficit qualitativo habitacional e contribuir para a eliminação da pobreza extrema no arquipélago. A ideia foi apresentada à Subsecretária-Geral das Nações Unidas e à Diretora Executiva da ONU Habitat, pelo Ministro das Infraestruturas, durante a audiência de ontem no Quénia. Vítor Coutinho participa hoje e amanhã em 2 encontros de alto nível na capital queniana, onde participa na Assembleia das Nações Unidas para o Habitat e no evento especial sobre a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Uma reportagem de José António dos Reis. No painel de alto nível desta tarde, o Ministro das Infraestruturas, do Ordenamento do Território e Habitação vai defender a criação de uma plataforma que consegue dimensionar a todo o tempo as realizações, o cumprimento ou não dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a ideia é do mundial para o nacional, depois do nacional para o local, para os municípios e para os bairros. Então temos que ter instrumentos que conseguem fazer essa territorialização dos objetivos e ter métricas, ter elementos indicadores que quantificam o grau de cumprimento ou incumprimento. Então temos que criar uma plataforma, um sistema que consegue dimensionar a todo tempo as realizações, o cumprimento ou não dos objetivos e o grau de cumprimento dos tais objetivos. Vítor Coutinho sublinha que Cabo Verde é dos poucos países com um bom nível de cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O governante assegura que o país está a fazer grandes esforços para o cumprimento do ODS 11, ou seja, tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. O ODS 11 é o ODS central do nosso Ministério, que fala de habitação e de cidades sustentáveis, é que nós estamos a fazer um grande esforço, tanto de construção de habitação nova, como também programa de reabilitação e regeneração urbana. O Ministro das Infraestruturas foi recebido ontem em audiência pela Subsecretária-Geral das Nações Unidas e Diretora Executiva da ONU Habitat, onde representou as preocupações do país em relação ao déficit habitacional qualitativo. Nós apresentamos as ideias, depois já há todo um processo de desenvolvimento agora, mas acredito que conseguimos sensibilizar para essa problemática. Hoje trata-se de pessoas, para além do número de déficits qualitativos, são pessoas que estão a viver em condições altamente precárias e que usam uma atuação rápida, porque estamos a falar de vidas humanas, e é uma questão de proteção civil. Vítor Coutinho está em Nairobi, onde participa na Assembleia das Nações Unidas para o Habitat e no evento especial sobre a localização dos ODS que decorrem amanhã e depois de amanhã no Quénia. Cabo Verde pode então beneficiar do apoio da ONU Habitat para a redução do déficit habitacional e eliminação da pobreza extrema no arquipélago. A ideia foi apresentada à Subsecretária-Geral das Nações Unidas pelo Ministro das Infraestruturas durante uma audiência no Quénia. 13h19, a Ficaz assinala o Dia Mundial da Higiene Menstrual com uma feira de saúde e palestras na Escola Secundária Abílio Duarte, cidade da Praia, reunindo alunos, professores e parceiros para promover a educação menstrual. As alunas elogiaram a iniciativa e apelaram ao fim do tabu em torno da menstruação, pedindo mais diálogo com os pais. Já os rapazes destacam a importância de se tratar o tema com naturalidade e respeito. É uma reportagem de Ednea Barros.
A feira de hoje marca a primeira grande ação pública do projeto Higiene e Saúde Menstrual e Escolha Inteligente da Ficase e simboliza um passo decisivo rumo à normalização do tema no sistema educativo, afirma a administradora executiva Nadine Tavares. Com o projeto Higiene e Saúde Menstrual, nós a Ficase trabalhamos a parte da sustentabilidade ambiental. Por isso, os nossos kits que nós oferecemos são kits reutilizáveis. Neste momento, estamos a atingir cerca de 16 estabelecimentos de ensino. Falamos de escolas técnicas e ensino secundário em todo Cabo Verde. E temos beneficiado cerca de 2.290 alunas com kits, com idades entre 10 a 18 anos. Mas as nossas ações de capacitação e de formação é muito mais abrangente, porque também envolvemos os rapazes para a questão da empatia, da sensibilidade, da colaboração e da compreensão desta condição biológica que nós, as mulheres, temos. A Ficase conta com o apoio de parceiros estratégicos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a Fundação Smart City e manifesta interesse em continuar a expandir o programa. As alunas elogiaram a iniciativa, considerando-a fundamental para promover o conhecimento e o conforto em torno da menstruação. Aquela atividade que se está realizando hoje é importante para através que ele não tem com estudo, não tem consciência de tudo aquilo que não tem faz. Não tem que quebrar esse silêncio, engacha mas deve pôr para o filho, que ele usa lá antes, tipo assim, pequenote, se fez enfrenta o mundo real. A minha idade é importante, não só para a nossa saúde de nós mulheres, mas também para homens, sabe? Mas para nós, a menstruação é uma vida, mas é uma coisa assim de nojo. Também os alunos participaram nas atividades e defenderam a importância de compreender e respeitar essa condição biológica feminina. Para passo fica mais consciente, pensa que é uma coisa normal da mulher, que gosta que se lá. Para mim que é uma situação normal, a mãe entende, mas é uma condição biologicamente natural dessa. Coisa que tem para falar sobre que esse rapaz que goza com a menina sobre aquele, é para ter uma visão melhor, que ele é canada demais, que está perigosa com ele, que tem nenhum piada também. Eles devem motivar meninas e dar inspiração para lidar com aquela coisa ali melhor. E a diretora do agrupamento 1, com sede na Escola Secundária Abílio Duarte, considerou o evento essencial para a formação cívica e inclusão dos estudantes. O organismo da mulher, pela sua composição, é mais vulnerável ao consumo do álcool do que o do homem, uma informação que a Fundação Menos Álcool Mais Vida quer que a mulher tenha em conta na sua relação com as bebidas alcoólicas. Um apelo à reflexão que segue no Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher, que se assinala sob o lema "A saúde da mulher vai muito além dos exames de rotina". Reportagem de Joana Lopes. Mais do que exames de rotina, é necessário que a mulher esteja atenta a fatores que comportam riscos para a sua saúde, nomeadamente o uso abusivo do álcool. O médico e presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida, Manuel Faustino, com a essência do lema escolhido este ano para a efeméride, centrando nos comportamentos de risco. Para ter uma boa saúde, é necessário que, de facto, se tenha o conhecimento das eventuais doenças que possam existir ou não. Aí os exames são importantes, mas é preciso ir além. A saúde implica consciência, implica conhecimento, implica atitude. Quer dizer que as pessoas devem estar preparadas, devem tentar conhecer os fatores. Temos a questão da alimentação, dos comportamentos de risco, do trabalho, do repouso, enfim, um sem número de elementos sobre os quais se deve refletir e em relação aos quais se deve agir para que, na verdade, a saúde seja um bem precioso e preservado por todos e particularmente pelas mulheres, porque quando as mulheres estão saudáveis, seguramente a família e o resto da família está bem melhor. Manuel Faustino, que sublinha o facto da mesma quantidade de álcool provocar mais danos no organismo da mulher do que no do homem. A mulher tem uma peculiaridade. Pela sua composição, pela sua estrutura, ela tem menos gordura do que o homem. A mulher também tem menos enzimas que são utilizados
na utilização, passe a redundância, no metabolismo do álcool do que o homem. Isso significa que a mulher é mais vulnerável fisicamente, por razões estritamente orgânicas, é mais vulnerável do que o homem. O que implica que a mesma quantidade de álcool, de bebida alcoólica, é mais prejudicial na mulher do que no homem. Uma informação que a presidente da Fundação Menos Álcool Mais Vida espera venha contribuir para que a mulher tenha sempre presente caso decidir consumir bebida alcoólica. Tentar transformar essa informação em algo que vai contribuir para mudar a minha atitude naquilo que deva ser mudado. Insisto, o álcool é menos tolerado pelas mulheres do que pelos homens, por uma razão estritamente orgânica. Então, é bom ter isso em consideração e, a partir daí, lidar com o álcool não bebendo ou bebendo de uma forma que seja menos prejudicial possível para a saúde e para o bem-estar da mulher. A Fundação Menos Álcool Mais Vida faz o apelo, ciente de que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre mulheres tem crescido, o que pode causar impactos que vão desde transtornos de saúde mental, doenças hepáticas e até o aumento do risco de câncer de mama. Continuamos a falar de saúde e bem-estar. O primeiro centro de cuidados de crianças e adolescentes com necessidades especiais de Santa Catarina faz hoje 1 ano. A data é assinalada com uma sessão especial. O centro é um investimento conjunto do Governo e da Câmara Municipal. A gestão tem sido assegurada pela Associação Acreditar. Uma reportagem da Angélica Vaz. A presidente do Acreditar garante que, passado 1 ano após o início das atividades, o mesmo tem se destacado pelo impacto positivo. Isso está a ser bom para que as famílias, tanto mãe já bem, está falando, mas gosta de estar por ir trabalhar. Tem mãe que está trabalhava para que tenha onde e quem deixa com aquela criança. Gosta de estar bem, está por criança ali, de 8 horas para até 18 horas. Então, ele também trabalha, ele também busca um pão para os outros filhos e pronto, ele tem melhor condições de vida na sua família mesmo. Apesar dos avanços, Elísia Varela destaca que persistem no dia a dia do centro desafios significativos. Ter mais especialistas para acompanhar as crianças é um deles. Com criança especial, no mês tem várias especialidades, principalmente fonoaudiólogo, neurologista. Neurologista, país é indispensável. Vamos tudo isso a fazer consulta de neurologia, mas pais, aliás, aceita desloca com meninos de Somar para a praia. Nessa altura ali, maior constrangimento que não tem é falta de um fisioterapeuta fixo ali. Outro desafio grande também é um transporte adaptado para trazer as crianças ali, para levar para essas casas. Transporta as crianças ali para chegar ao centro. E para essas casas que está a ser fácil. A presidente do Acreditar sublinha a necessidade urgente de apoio contínuo para manter e expandir os serviços. Por isso, aproveita a aproximação do Dia Internacional da Criança e lança um apelo à comunidade para apoiarem essa causa vital. É para toda a população ajudando com que as crianças especiais, principalmente que as que pais têm menos condições, para onde não também se usa. Por exemplo, fralda é um desafio grande. Tem pais que estão queixando, mas às vezes está faltando fralda para aquela criança. Então, por isso, não está pedindo toda a população, quer nacional, quer internacional, para ajudar e integrar as crianças especiais na nossa sociedade de melhor forma possível. O Centro Acreditar de Assumada oferece apoio de forma direta a 20 crianças com necessidades especiais que frequentam o espaço das 8 às 18 horas, mas oferece vários tipos de acompanhamento a mais de 80 crianças. Vamos agora à Ilha do Fogo, onde o Ministério da Agricultura e Ambiente reagiu às críticas do empresário Orlando Barros. O Ministério da Agricultura e Ambiente nunca esteve de costas voltadas para os agricultores e criadores dos mosteiros. Foi assim que o delegado do Ministério reagiu às críticas do empresário Orlando Barros. Estevão Fonseca reconhece que há deficiências pela falta de profissionais, mas diz a delegação tem estado próxima dos criadores e
tem dado a melhor assistência possível. É uma reportagem da Anabela Varela. Estevão Fonseca considera que as acusações são gratuitas e infundadas e que se trata de uma narrativa construída para descredibilizar. A delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente reconhece limitações, mas afirma ter envidado todos os esforços para prestar assistência adequada aos agricultores e criadores, com destaque para o Sr. Orlando Barros. Relativamente ao assunto que levanta de falsa assistência técnica que provoca a morte de animais, que é verdade, porque não se fala do investidor que ainda recentemente, a mim como delegado, pelo menos em 2025, já esteve para 13 vezes nessa exploração, sendo também formado nessa área, portanto, de acompanhar essas atividades de perto das recomendações, que tem estado apoio em prática, e isso na base de prejuízos que, de fato, lamenta que assim tenha sucedido. Inclusive, semana passada, realizou uma formação destinada a agricultores de Mosteiro, com o técnico desta delegação, que foi a parte prática, digamos assim, de campo na parcela desse próprio agricultor. Diante disso, Fonseca estranha as acusações. No entanto, o delegado manifesta abertura para o diálogo no sentido de se superar eventuais constrangimentos. Relativamente a técnicos que essa te sugere para uma desloca de Monte Grande para lá, é técnicos do Ministério que respondem sim em fins de semana a ser pedido de assistência, com o qual meios em termos de medicamento para assistir animais também é de responsabilidade, digamos assim, do próprio Ministério, através da delegação na Fogo. Só ele teve que buscar o técnico ao fim de semana porque nunca tinha, digamos assim, a forma de fazer técnico chegar, e sendo ele um investidor, ele tinha recursos próprios para fazer. No que diz respeito à gestão da água para a rega, Fonseca recorda que essa responsabilidade cabe à Câmara Municipal conforme as delegações de competências estabelecidas. De qualquer forma, o delegado considera que o abastecimento atual é satisfatório, resultado de investimentos realizados anteriormente. Não investir lá superior a 15 mil contos no sistema de rega, mas não só no equipamento de perfurações, mas na tudo aquilo que é sistema de distribuição de água até parcela de agricultores. Muito mais agricultores têm acesso à água no Mosteiro do que anteriormente. É um bom preço, aliás, convém falar, é a água de rega, se calhar com o melhor preço na Cabo Verde. Por esses e outros motivos, Estevão Fonseca afirma que o Ministério não está de costas voltadas aos criadores e agricultores dos mosteiros. Nunca do teve. Então acredita sim, mas não pode fazer melhor. Não pode, em colaboração, fazer mais e melhor, mas o desenvolvimento da agricultura era uma responsabilidade partilhada do Estado e suas estruturas, mas também aqui o privado, o agricultor, o investidor também tem-se a cota à parte e nunca deve estar a fugir, ninguém deve estar a fugir essa responsabilidade. Fonseca conclui que é inadequado propagar inverdades na comunicação social, comprometendo o trabalho de instituições e pessoas, e ressalta que existem outras formas de resolver as questões. E vamos fechar esta página nacional a falar do desporto. O Estádio Municipal do Porto Novo recebe hoje os jogos das meias finais da Taça de Cabo Verde. Às 14 horas entram em campo as formações da Académica do Fogo e da Palmeira. João Monteiro, treinador do conjunto foguense, respeita o percurso que o adversário tem feito nos últimos anos, mas avança, a Académica tem o seu objetivo e quer alcançá-lo. Não dá respeito a aturar alguém, não saber disso. Agora, é a única melhor equipa de Cabo Verde, mas não sabemos também, a Académica também é uma boa equipa, independentemente de que está na auge da carreira a nível fresco ou assim, mas é uma grande equipa que se calhar vai trabalhar de tudo num campo neutro, um campo que enconcha como jogador, mas não como treinador, mas tem boa informação de lá, mas por relva nova, então seria uma oportunidade grande também para a Académica estar nesse final. Já a Palmeira, que ainda não conseguiu conquistar a Taça de Cabo Verde, vai atrás de conseguir qualificar-se para a final. É o único troféu nacional que falta à equipa verde do Sal. O treinador Toca Leite prevê uma Final Four bastante renhida. A equipa diz vai trabalhar duro para chegar à final e tentar então esta conquista inédita. Preparar o máximo jogo uma Académica que depois vezes não te consegui. Mas o objetivo é chegar na final da Taça Cabo Verde. Mindelense e Salrei, duas equipas que têm ritmo de jogo. Estive nessa primeira fase de campeonato nacional. A Juventus jogar esse fim de semana passado. Não jogar contra as dois empates. E já diz tudo, é duas boas equipas. E de certeza
moda nós e Académica de Fogo, tudo tita para Porto Novo é para ganhar competição e não para fazer turismo, por isso não está para ver um Final Four bastante renhido. Declarações do treinador da Palmeira. Salrey Mindlense é o segundo jogo. Os encarnados da Boa Vista sabem que vão ter pela frente um adversário muito forte, diz o treinador Norton Santos, mas a equipa vai com força discutir o acesso à final. É um jogo extremamente difícil, não se vê que novo, relevado é completamente diferente, mas não está ali a adaptar a fazer eliminatório, né? Tendo em conta que a liga tem prolongamento, então toda a equipa não fazer uma boa viagem, este dia está bom, então o que é que me espera como Salrey a meias finais. Não se vê que Mindlense é uma grande equipa, mas não acredito que Salrey está preparado para jogar as meias finais e não te espera como Salrey forte nas meias finais. Um jogo que poderá ser difícil. Do lado do Mindlense, o treinador Miki Medina também diz não esperar facilidades, até porque o adversário, realça, ganhou por estes dias um reforço importante. Salrey, uma equipa que tem vindo a aumentar a prestação, acaba por ganhar seus últimos jogos no Campeonato de Cabo Verde, igual a nós. Está a esperar um jogo extremamente difícil, seja melhor jogador e capitão, acabar para recuperar agora de uma lesão que estive prolongado, o que acaba para dar mais força, mas também não te vai, apesar de não ter alguns condicionantes, mas não te vai para lutar e tentar a rivalidade que nós temos. A equipa está moralizada, não queria passar, não consegui passar, que foi possível, mas não acabar um campeonato nacional sem nenhum derrota, não querer continuar assim e o país não tem que trabalhar show perante uma excelente equipa, como a Salrey, mas não está preparado para isso. O Mindlense chega à final, a Final Four, 4 dias depois de ter sofrido um grande dissabor com a eliminação do Campeonato Nacional. Ainda assim, o treinador garante que a equipa está motivada. Os jogos das meias finais da Taça de Cabo Verde começam às 14 horas. Já sabe, podem ser acompanhados aqui na Rádio de Cabo Verde. Fechamos este jornal com 2 notas internacionais. O presidente da Ucrânia afirma que a ausência do país na Cimeira da NATO seria uma vitória para Putin. A Cimeira da NATO realiza-se no final de junho em Haia, numa conferência de imprensa conjunta em Berlim com o chanceler alemão. Zelensky, chefe de Estado ucraniano, indicou ter recebido sinais dos seus aliados sobre a participação da Ucrânia na Cimeira, mas acrescentou que é importante esclarecer a que nível Kiev será autorizado a participar na reunião. Zelensky aludia ao fato dele próprio poder ser excluído da reunião pela primeira vez desde o início da guerra com a Rússia, devido a um veto dos Estados Unidos. O presidente ucraniano esteve presente nas 2 últimas cimeiras anuais e participou remotamente com um discurso em 2022. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, excluiu a possibilidade da Ucrânia aderir à NATO no contexto das negociações de paz com a Rússia, negociações que tanto Washington como Kiev e os seus parceiros europeus pretendem possam pôr fim à guerra brevemente. Benjamin Netanyahu diz que o chefe do Hamas em Gaza foi eliminado. Mohamed Sinwar era o irmão mais novo do anterior líder do Hamas, morto em outubro de 2024, e diz Israel a cabecilha dos ataques de 7 de outubro. Segundo a Reuters, Mohamed Sinwar era um dos mais procurados por Israel. A guerra na faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, que possivelmente foi liderado pelo agora morto líder do Hamas em Gaza. Desde o início da guerra já morreram mais de 1.200 pessoas do lado israelita, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP que é baseada apenas nos dados oficiais. 13h39. Milo Rodrigues, recordemos os títulos.
Presidente da República reafirma o apoio de Cabo Verde a uma governação democrática e participativa na CEDEAO. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental assinala hoje 50 anos. O NTCCS apoia o Sindicato dos Pilotos na decisão de levar o governo a tribunal. A secretária-geral da Central Sindical considerou uma afronta aos pilotos a decisão do governo de decretar requisição civil durante a greve. Cabo Verde pode beneficiar do apoio da ONU Habitat para a redução do déficit habitacional e eliminação da pobreza extrema no arquipélago. A ideia foi apresentada à subsecretária-geral das Nações Unidas pelo Ministro das Infraestruturas durante uma audiência no Quênia. Adolescentes da escola secundária Abílio Duarte pedem o fim do tabu em torno da menstruação, mais diálogo com os pais e naturalidade no tratamento do tema é o que pedem os alunos que participaram da feira que assinalou o Dia da Higiene Menstrual. Fundação Mentes Álcool Mais Vida alerta que o organismo da mulher, pela sua composição, é mais vulnerável ao consumo do álcool que o do homem. A Fundação quer que a mulher tenha em conta este facto na sua relação com as bebidas alcoólicas. O Estádio Municipal do Porto Novo recebe hoje os jogos das meias finais da Taça de Cabo Verde. Os jogos começam às 14 e podem ser acompanhados aqui na Rádio de Cabo Verde. Zelensky afirma que a ausência na Cimeira da NATO seria uma vitória para Putin. A Cimeira da NATO realiza-se em junho em Haia. Benjamin Netanyahu diz que o chefe do Hamas em Gaza foi eliminado. Tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde com a Milo Rodrigues, quando já temos 13 horas mais 41 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.